fora todos os golpistas. Vou passar a palavra para a Dani aqui. Bom dia a todas, né? E os meninos se sintam contemplados com esse cumprimento. É um prazer imenso a composição dessa mesa, né? Nós, mulheres, mais de 50% da população brasileira, né? E aqui, né, uma representação racial também, um recorte racial extremamente simbólico para falar de direito às cidades, né? Primeiramente, a Wanda roubou a minha fala, né? Fora Temer. Né? Não há como se falar em direito urbanístico, não há como se falar em direitos humanos, não dá para se falar em inclusão social em tempos de golpe, em tempos de estado de exceção. Né? Isso, para mim, é fato dado e é contra isso que nós, todas aqui, devemos pensar a respeito. Né? Então, em razão disso, né, e diante de toda essa conjuntura, eu inicio a minha fala dedicando esse texto, né, e esse espaço a todas e todes as mulheres, né, passadas, presentes e futuras, né, de todas as etnias, raças, opções sexuais, do campo e da cidade, mas em especial as mulheres negras. Recortadas pelas questões de gênero e de raça, que carregam em suas costas o trabalho árduo e subvalorizado, né? Grande parte delas habitantes precárias das periferias urbanas, educam os filhos e as filhas das classes burguesas e brancas, criam seus filhos e filhos a hora que lhes sobram. E que ainda é mais cruel que parte dessas mães, né, e mulheres são as principais destinatárias das violências do Estado. E por via, principalmente, de um eixo que talvez vai recortar a minha fala aqui hoje, que é, né, de onde eu parto, que são das políticas criminais contemporâneas, né, históricas, mas principalmente contemporâneas, que as submetem a violações sistemáticas de dignidade para garantir a vida de seus maridos, companheiros, irmãos, filhos e netos por dentro do sistema carcerário. Então, fica aqui a minha sincera homenagem a essas mulheres. Por um vício acadêmico, para quem, né, foi orientado pela professora Vera Andrade no mestrado aqui na UFSC, eu parto sempre uma reflexão pontuando o meu lugar de fala, né, de onde eu estou partindo, né, e de onde partirão as minhas análises, que são reflexos não só, né, da minha trajetória acadêmica, da minha trajetória docente, mas também das minhas pesquisas empíricas e principalmente da minha vida militante, né. Então, por isso, eu sempre pontuo, né, enquanto mulher, branca, feminista, criminóloga crítica, abolicionista e militante de direitos humanos. Também professora e pesquisadora, especialmente no campo penal e processo penal e direitos humanos. Coordeno no SESUSC a Agrupa, que é um grupo de pesquisa e estudos em direitos, gêneros e feminismos. Eu sou mestre em Direito pela UFSC, na área, né, de concentração da criminologia crítica, políticas criminais contemporâneas e segurança pública. Além, eu sou advogada há mais de 15 anos, aqui em Florianópolis, principalmente, atuando muito significativamente no campo da advocacia popular. Componho, como dito pelo Henrique, a Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares, a RENAP, e o coletivo de advogadas populares feministas da RENAP, denominado Marietas Badernas. Falar sobre advocacia popular demandaria um capítulo à parte, mas importa destacar que não sou a única hoje aqui nesse espaço, e isso muito me deixa feliz receber meus colegas, né, de toda parte do Brasil, do campo da advocacia popular.
E, em razão disso, né, essas reflexões, poder dividir com vocês essas reflexões e essas inquietações é, por demais, importante. Né? E identifico grandes amigas e amigos, companheiros de lutas aqui de Floripa e vários outros estados da federação. E agradeço a cada um e a cada uma. Agradeço especialmente ao Henrique, né? Separado pela geografia e pelas andanças da vida, mas interseccionado por pautas e militâncias comuns na luta pelas cidades democráticas, participativas e includentes. Obrigada pela gentileza do convite. Em tempo, e não menos importante, aqui eu faço um pequeno lobby, né? Eu também sou colunista do portal catarinas.info, um projeto que tenho o maior carinho e orgulho de participar, por se tratar do primeiro veículo de mídia alternativa digital direcionado ao enfoque do debate de gênero. Né? Uma iniciativa lindíssima de companheiras, né, daqui de Florianópolis, principalmente, e que eu faço aqui esse merchandising aqui, que eu acho que é super importante. Como eu disse, né, essa localização é importante porque isso nos dá uma certa segurança para as limitações das análises que eu pretendo fazer. E ontem pela manhã, e verifico que eu acho que teve vários que me antecederam aqui, vieram fazer um trabalho de inspeção na mesa de abertura, né, para ver qual era a demanda e qual era o recorte, e uma imensa responsabilidade de ocupar esse espaço. Né? Então, a gente veio inspecionar aqui, ouvir algumas falas da mesa de abertura, coordenado pela Betânia Alfonsin, né? E ao mesmo tempo, eu pude sentir a propriedade e a profundidade dos diálogos, o que aumentou significativamente a minha ansiedade. Obviamente, né, Rodrigão e Júlio Alt, que estão hospedados lá em casa, viram que eu praticamente não dormi para preparar esse texto, para reformular. Eles, como que eu poderia fazer essa contribuição e que debate fazer, né, nos direitos urbanos a partir da criminologia crítica, a partir das políticas criminais. Né? Então, como fazer essa interseção, até porque essa é uma tradição do direito positivista e que, por mais que a gente tente desvencilhar, a gente não consegue, né, muitas vezes, fazer esse recorte interdisciplinar e transdisciplinar. E, principalmente, né, o que essa advogada baderneira está fazendo aqui na mesa, né, Wanda? Wanda, Elisa, Lino, Luzia, Diogo, que estão aqui, sabem que a gente está em todas as pautas e todas as badernas dele, e por que a gente está aqui ocupando, né, Marcelo, esse espaço de fala de direito urbanístico. Então, uma grande responsabilidade tratar disso. Em razão disso, eu construí uma fala nessa mesa de direito às cidades plurais e sem discriminação, o recorte da influência dessas políticas criminais contemporâneas no processo de urbanização. Né? E, para isso, eu fiz um diálogo recortado em 5 pontos específicos, né, que é uma breve contextualização, porque as minhas análises partem do município de Florianópolis, né, e como se deu esse processo de urbanização, o sistema prisional e penitenciário em Florianópolis, processo higienista, que sempre permeou esse projeto de cidade, o que tem de contributo dessas políticas criminais nos processos de urbanização e, por fim, um breve recorte de raça, classe e gênero, que atravessa toda a minha fala. Então, sem mais delongas, o primeiro recorte, o local onde partem as análises do município, a gente tem aqui a cidade de Florianópolis, a capital administrativa do estado de Santa Catarina. Ela foi historicamente povoada pelos portugueses a partir de 1526. Em 1823, Desterro foi elevada à categoria de cidade. Em 1893, Desterro
serviu de base territorial dos movimentos revolucionários, a Revolução Federalista, o que, né, se insurgiu contra o Floriano Peixoto, que, por ironia do destino, depois, né, veio a batizar a nossa cidade. E, por isso, eu faço coro àquele movimento que existe aqui de retorno do nome da ilha de Santa Catarina a Desterro, né? Chegando no século XX, né, vários processos estão aí, não é a minha área, nem a história, nem a geografia, ela só atravessa essas reflexões. A gente é marcado por um desenvolvimento socioeconômico, né, dado pelo saneamento básico, pelas redes de água, de luz, e a construção da Ponte Hercílio Luz, em 1926. Inclusive, né, hoje é o dia em que eles começam o processo de levantar a ponte em 10 centímetros para poder fazer o distensionamento para trocar os cabos, né? Existe a possibilidade de ruptura e a gente está aqui do lado, ou seja, eu acho que não sei quantos, 90 mil rebites, eu acho que o Lino e o Marcelo devem saber melhor que eu, mas, né, que podem voar estilhaço de ferro para a cidade inteira. Então, cuidado ao sair hoje no centro de Florianópolis. Tá? Hoje de manhã, hora que eu cheguei, ainda brinquei, mas é bem sintomático, né? Isso pode acontecer. Essa ponte histórica, que é uma fonte de desvio de verbas públicas, né, que já sustentou muitas campanhas, continua aí sendo objeto, né, com o pretexto do patrimônio histórico e cultural. Então, nesse contexto, a gente, nas décadas de 40 a 90, a gente tem um processo de urbanização muito forte, um processo de urbanização e um processo migratório que vai, né, trazer para Florianópolis a capital administrativa e também a construção do comércio e das empresas estatais e principalmente as universidades, né, que vai demarcar esse processo de urbanização e de, digamos, alteração dos processos culturais, né? Principalmente, o que a gente tem? Uma colônia de pescadores em várias regiões, a gente tem uma população local colonizada pelos portugueses, e com esses processos migratórios a gente tem pessoas vindo com um poder aquisitivo melhor que a comunidade local e que vai passar aí a fazer esse processo de, né, alteração cultural e principalmente essa alteração econômica da ocupação urbana, né? Então, esses cidadãos e essas cidadãs que vêm com um processo também de expulsão da comunidade nativa, né? E falo isso lá pelo Campestre, inclusive, que lembro desde a década de 80, né, o quanto os terrenos mais privilegiados foram sendo comprados a preço de banana da comunidade local, né? Toda aquela comunidade pesqueira foi sendo, né, loteada e aos poucos sendo vendida por preços, né, terrenos de posse, inclusive, que não tem aí qualquer projeto de planejamento urbano. Né, então, dentro desse contexto, a gente demarca também um aumento demográfico muito grande, né, nesses tempos, e que, na realidade, se faz aí, né, olhando todas as estatísticas do município, em números absolutos do município de Florianópolis, temos aqui na capital uma média do Produto Interno Bruto, do IDH, acima da média nacional, né? Mas ele subtrai aí uma série de questões postas, né? E principalmente a questão do racismo ambiental, que é extremamente presente no recorte geográfico da ilha, né? Porque a gente tem esses números absolutos, mas uma divisão social extremamente grande, e que vai ver, quando a gente analisa os pontos econômicos, vão mostrar aí rupturas, e principalmente a questão de que Florianópolis não tem produção própria, né? É uma cidade que só tem funcionalismo público e venda de serviços. E nesse contexto, tá, a gente tem aí a formação de grandes bolsões de exclusão social, né? E aqui que eu chego porque, né, é dentro desse contexto que o sistema penitenciário local se desenvolve também, né? Florianópolis, ele tem uma edificação do complexo
prisional e penitenciário da década de 30, né? A penitenciária da Agronômica foi construída em 1926, inaugurada em 1930, e aquela época ela era distante da cidade, era um terreno completamente distante, é uma área praticamente de 400 mil metros quadrados, inserido hoje no trajeto, na metade do trajeto entre o centro e a UFSC e a porta de entrada para as praias do norte da ilha, norte e leste. Então, uma região que hoje tem um valor econômico extremamente elevado. E, em razão disso, e até voltando um pouco nesse diálogo, o processo de urbanização que se deu naquela região, à época em que foi construída, ela deu origem às comunidades que hoje nós temos como o Maciço do Morro da Cruz. Inicialmente, a gente tem o Morro da Penitenciária, que é o entorno da região, que foi habitada pelos familiares de presos e os servidores de baixa renda, com menor salário, e que deu origem, sim, ali àquela região empobrecida, predominantemente negra e pobre. A gente precisa verificar isso. Então, e o que se verifica hoje é que esse processo de expulsão, de tentativa de tirar o complexo penitenciário dali, por mais que ele não oferte risco, tem um patrocínio direto da especulação imobiliária. Ela faz campanhas sistemáticas para a retirada do complexo penitenciário, dizendo se tratar de um espaço de risco. E aqui, atropelando aqui bastante a minha fala, a gente tem o ponto de que essa comunidade que se formou no complexo penitenciário deu origem ao o que a gente conhece em Florianópolis, inicialmente como favela e atualmente como comunidade, que é o Maciço do Morro da Cruz. Não é o único local que a gente tem das populações não brancas e pobres, mas ela é muito simbólica porque ela é localizada nos morros da capital. Então, e hoje é uma comunidade que tem basicamente 35 mil habitantes, uma média de 35 mil pessoas, classe trabalhadora, subtrabalhadora, desempregados e, obviamente, também parcela significativa do crime organizado, especialmente o tráfico de drogas, os crimes patrimoniais e o porte de armas, a mercância das armas ilegais. Então, o que a gente tem nesse contexto, dentro desse processo de gentrificação do espaço, é uma sistemática colocação e construção desses indivíduos, dentro desse estado de exceção permanente que essas pessoas vivem, um espaço de delimitação do inimigo. Quando a gente senta na mesa do Comando Geral da Polícia Militar de Santa Catarina, a gente vê um mapa desenhado, e eu e a Luzia, a gente já presenciou isso em várias reuniões com o comando, não só o Comando Geral, mas o comando dos batalhões, as áreas empobrecidas como sendo áreas de risco. Então, todas as pessoas que estão nesse espaço, elas estão sistematicamente sendo violadas nos seus direitos em razão dessa política criminal genocida, que é a política de drogas, que é o combate à lógica patrimonialista das estruturações das políticas criminais. Então, a gente tem nessas comunidades, qualquer coisa que acontece no asfalto, como dizem os nossos companheiros dos movimentos sociais, a primeira coisa que faz é subir o carro da polícia e impor a essa comunidade um estado de exceção, com revistas de crianças, de mulheres, de idosos, deficientes físicos, mentais, enfim, a gente tem essa sistematização. Por quê? Porque é ali que moram os bandidos da cidade, ali que estão o grande mal para a sociedade que é o bem. Então, isso aí traz um recorte de exclusão. E essas pessoas habitam esses espaços, na sua condição de classe trabalhadora, em razão da falta de mobilidade urbana preponderantemente. Ainda são regiões que não têm saneamento, que não têm urbanização, que tem ali um processo histórico que é o PAC no governo Dilma, que traz para a gente
gente esse, né, processo, essa pavimentação de ruas e mínimo de saneamento, tá? Inclusive, algumas comunidades falam para a gente que essas obras foram suspensas por falta de repasse de verbas. E o Elson ontem falou na mesa de abertura, né, Florianópolis não tem um projeto de Minha Casa Minha Vida de renda 1. Né, de faixa de renda 1, ou seja, não é uma cidade para pobres e não é uma cidade para negros. Né? A gente vive isso sistematicamente nos processos de expulsão, não só dessas pessoas que moram nos maciços, no Morro da Costeira, na favela de Siri, mas também da população em situação de rua, né, que é tratada pela Guarda Municipal como entulho. Né? Eles colocam um caminhão e varrem a população junto com seus pertences. Né? Então, assim, e não é só uma política criminal em si, né? Chamar a atenção com relação a isso, porque é o seguinte, a gente sistematicamente acompanha demolições em processos de ocupações. Então, o ambiental também contribui, né? O ambiental e, né, a defesa civil contribui para o processo de expulsão e de gentrificação nesses processos, né? Então, assim, nesse contexto, né, as políticas criminais, elas são irmãs gêmeas desse projeto de cidade. As políticas criminais, porque é o seguinte, a gente discute aqui em Florianópolis a retirada do complexo da Agronômica, mas São José não tem sistema prisional, né, que é uma cidade vizinha que a gente tem que receber, ou seja, administrador público nenhum quer dialogar sobre dois temas principalmente, né? A limpeza urbana, os dejetos, o aterro sanitário, não quer esse município, e o aterro sanitário dado pelo sistema carcerário, né? Por quê? Porque ele incomoda, porque ele desvaloriza, porque ele, né, no politicamente incorreto, ele escurece, ele empobrece, ele enegrece a cidade, né? A gente tem esse processo de que o sistema carcerário ele vai atrair esses familiares de baixa ou nenhuma renda, predominante negros, que vão habitar o seu, né, é o discurso da população em São Pedro de Alcântara, que abriga a penitenciária de segurança máxima em Florianópolis e em Santa Catarina, né? E dentro desse contexto, que cidade que a gente está construindo? Né? Para quem são essas cidades que a gente está pensando aqui nesse espaço? Né? E é isso que eu acho que, né, pensar a segurança pública, pensar a política criminal e pensar tudo isso nos dá essa dimensão de que essas cidades são pensadas a partir de uma elite branca, burguesa e masculina. Né? Porque daí tem um último recorte, né? A questão de raça e gênero, né, e classe atravessou essa minha fala, mas e a gente esquece nesse contexto da condição das mulheres, né? E principalmente das mulheres negras, que eu me referi no início da minha fala, né? A população brasileira, como eu disse no início, ela né, somos mais 50%, mas a gente ainda tem medo de ocupação da cidade, né? Nós, mulheres, temos medo dessa cidade. Nós somos violentadas, nós somos agredidas e nós somos estupradas. A gente sofre sistemáticas violações dos nossos direitos à intimidade, das nossas subjetividades por essa cidade pensada, né? E principalmente as mulheres negras e periféricas, né, que acumulam aí as maiores cifras das estatísticas de violências, tanto domésticas quanto sexuais e quanto dos crimes contra a vida, né? São essas mulheres que estão completamente fora de qualquer reflexão das cidades brasileiras hoje. É um processo de exclusão que se faz, né, principalmente do corpo feminino, né? Eu trago algumas
reflexões, o meu tempo esgotou, eu acho que é um tema extremamente relevante, né? Não trago soluções, ao contrário, trago inquietações desses processos, né? Que me atravessam, que me movem e que me fazem, né? Além de advogar, além de exercer atividade docente, estar junto dos movimentos sociais, construindo esse processo de redução e de inclusão dessas pessoas que historicamente são excluídas desse pacto social burguês.